Bom dia! Bom dia, gente! Domingou juntos, olha que delícia! Bom dia! Que coisa boa, gente! Ó, a minha turma entrando aí. Bom dia, Rê! Gente, olha que luxo, né? Quando a tua fono entra na tua live pra ver se tu tá com as coisas certas. Ó, Rê, tô com a água. Bom dia, Pri. Bom dia, Douglas. Bom dia, Tarci. Uli, Denise. Gente, que espetáculo esse meu time. Falei. É isso. E desça e vou contar uma coisa pra vocês, tá? Hoje, facilmente pra mim, na minha lógica dos 21 dias que eu trouxe pra vocês, hoje eu acredito que é um dos dias mais importantes, se não o mais importante. Bom dia, Gé. Se não o mais importante. E como nada, olha como as coisas são, né, gente? Como nada é por acaso e eu não acredito em coincidências. Bom dia, Ser! Um dos dias mais importantes dos nossos 21 dias, pensando nessa lógica de desconstruir para construir. Hoje, um dos dias mais importantes cai onde? Num domingo. E o que isso significa? Onde a gente separa, como é que diz? Separa as crianças dos adultos, né? Vamos ver quem vai estar aqui. Por quê? Porque hoje, na teoria, quem quer pode estar. Teoricamente, quem quer estar pode estar, né? Bom dia, Sil. Então, quando a gente faz essa leitura, lembra o que eu falei pra vocês? Fran, Carol, bom dia, gente. Olha a Cici de novo, amei. Então, né, como eu disse pra vocês, o que eu falei, o que a gente vem falando nesses últimos dias, né? Porque é que virtudes são treináveis. Porque é que virtudes são alcançáveis por um grupo, às vezes, muito menor de pessoas. Porque precisa constância. E a constância hoje em dia é o que realmente difere as pessoas de sucesso das pessoas de fracasso em qualquer área, né? Tanto que a gente usa um exemplo simples, que é o exemplo das lives, mas a gente pega esse exemplo e a gente joga pra vida, né? Onde 21 dias, quando a pessoa se propõe a fazer, por que ela não consegue fazer? Porque quando ela define um caminho pra vida dela, ela não consegue seguir? Por que quando ela define uma possibilidade, um relacionamento, uma questão profissional, uma questão de saúde, ela não consegue seguir? Onde está esse delay, né? Tá na constância. Tá na constância. A gente usando isso de exemplo, né? Bom dia, Cris. Bom dia, Pati. E é por isso que a gente tá aqui hoje. Porque a gente veio nesses 6 dias, né? Gente, nem parece, né? Hoje é a live 7 de 21. 1/3 das lives já foram, que loucura. Parece que a gente começou ontem. Quando a gente... As outras 6 lives, os outros 6 dias, a gente entrou em contato com dores, né? A gente entrou em contato com dores profundas, a gente entrou em contato com situações que talvez a gente estivesse escondendo de nós mesmos. A gente entrou em contato com situações que a gente achava realmente que não queria mais, mas ficou escancarado que a gente não quer mais. A gente entrou em contato com sensações nossas que a gente sabia que queria mudar ou reorganizar, mas ficou escancarado. Assim como a gente entrou em contato também com muitas coisas boas e positivas que a gente entendeu que, olha, isso é uma característica minha muito legal, mas eu preciso só desenvolver um pouquinho mais ela, porque eu já tenho essa virtude. Então, quando a gente fala em construir um prédio sobre virtudes fortes, sobre estacas fortes, a gente está falando de movimentos pelos quais eu preciso ter constância. Quando a gente fala de ter constância, a gente está falando de estar diferenciando quem quer. E hoje a gente vai falar uma coisa muito legal, assim, é quem quer
porque quer mesmo ou quem quer porque é legal querer, sabe? Tem mais pro final, a gente vai conversar sobre isso eu brinco pra vocês, na minha lógica, né, da live, que é a gente trabalhar primeiro o entendimento, porque hoje a gente vai decidir. Hoje é um dia de decisão, por isso que eu falei pra vocês que pra mim é um dos dias mais importantes desses 21 dias. Porque hoje é o dia de a gente decidir quais são as virtudes que a gente vai fortalecer. É o dia da gente decidir em cima desses 6 dias daquilo que a gente entrou em contato, daquilo que a gente viu que não era legal, daquilo que a gente viu que a gente quer mudar, daquilo que a gente viu que para ter a vida que tu busca, tu precisa reorganizar aquilo e hoje a gente vai decidir dar esse passo. E eu sempre digo que existem as boas intenções e as intenções boas. E aí, muitas vezes, a gente é cheio de boas intenções. Boas intenções... Ai, gente, quem é que já ouviu aquele ditado feio? Fala lá, mas tem um ditado que diz assim, né? De boas intenções, o inferno tá cheio. Quem é que já escutou isso? Por quê? Porque boas intenções é o querer por querer. É o querer que eu tenho uma boa intenção, eu quero fazer aquilo, mas eu não faço. Agora, uma intenção boa, uma intenção verdadeira, uma intenção quando eu vou, quando eu quero, quando eu faço, é uma intenção de decisão. E por isso que eu falei que as brincadeiras, né, que minha madeira aqui, que a gente fala que hoje é quando a gente começa a ser, que a gente separa, né, as crianças dos adultos. Por quê? Porque hoje a live mais importante, que é a nossa live de decisão, não poderia ter caído em dia melhor, que foi o domingo. E por quê? Porque hoje, quem realmente está comprometido com a mudança tá aqui. Vocês entendem? E isso, vamos jogar um pouquinho para a questão profissional, tá? Quero que vocês façam essa leitura comigo. Depois a gente vai falar de todos os âmbitos, mas peguem para a questão profissional. Vocês conseguem entender que hoje, no mercado profissional, a concorrência ela é pouca? Ou para vocês isso não faz sentido? Às vezes vocês olham e dizem, meu Deus, tem muito concorrente, tem muita gente da mesma área que eu. Ó, a Cici, número 7 da sabedoria, olha ali, ó. Nada é por acaso, né? Sabe por que é que por que é que eu digo para vocês que hoje a concorrência no mercado de trabalho, ela está fraca, vamos dizer assim? Porque poucos conseguem fazer o básico. Olha, a Paty tinha um compromisso cedo, acabei dizendo que só poderia às 8h30. Tá vendo? Isso é decisão. Isso é decisão de entender que isso era importante para ela. Quantas vezes nós temos coisas importantes na nossa vida e depois os outros, só que a gente troca. A gente tem coisas que são importantes pra gente, a gente abre mão pra fazer coisas que a gente não gostaria de fazer, pra estar em lugares que a gente não gostaria de estar. Lembra aquela live que a gente falou que o nosso merecimento ele acaba quando a gente começa a aceitar coisas que a gente não quer aceitar? O nosso merecimento acaba quando a gente vai tomar aquele cafezinho com aquela pessoa que a gente não quer, só que a gente vai pro social, quando a gente tá num ambiente onde só se fala mal dos outros, mas a gente tá lá porque, mas são pessoas que eu não posso dizer não, nosso merecimento acaba aí. E é o que a Paty falou, primeiro eu e o meu negócio. E é sobre isso. É sobre se colocar num processo de decisão. Virtudes começa ali. Quando a gente fala de virtudes, o que a gente está falando? A gente está falando de vontade. Quando a gente fala de vontade, a gente tem que entender que a gente tem uma decisão. E a decisão de viver as virtudes na prática. E não é fácil, porque é ali que muitas vezes a gente recua. Viver as virtudes na prática é onde nós temos a maior dificuldade, pelo fato único e exclusivamente do que a gente precisa entrar em contato com situações ruins, difíceis, que vão querer fazer a gente parar, que vão querer fazer a gente desistir, porque é assim que funciona. Essa é a vida.
Essa é a vida. A minha vida, a tua vida, a vida de todo mundo e a vida principalmente de quem quer chegar em algum lugar. De quem quer estruturar algo, seja um relacionamento, seja um trabalho, seja saúde, seja amizade. A gente precisa estruturar em cima de virtudes fortes. E isso não é fácil. É simples, mas não é fácil. E é por isso que eu digo pra vocês que é isso que divide as pessoas de sucesso das pessoas de fracasso. E quando eu falo de sucesso e fracasso, eu tô falando em qualquer área. É isso que divide um relacionamento de sucesso de um relacionamento de fracasso. É isso que divide uma saúde de sucesso de uma saúde de fracasso. É isso que divide um profissional de sucesso de um profissional de fracasso. É entre eu decidir e eu fazer. Lembra que eu falei pra vocês que a nossa vida não é... Ontem eu falei, a nossa vida não é nem aquele 5% que dá tudo errado, nem aquele 5% onde dá tudo certo. A nossa vida é o que acontece no meio disso. Que é ali que a gente toma as decisões, né? Bom dia, Simo, obrigado. Gostou de vermelho? Gostou? Que coisa boa. Muito bem, gente. Quando a gente fala de virtudes, a gente tá falando no ato de decidir, né? No ato de decidir, no ato de viver na prática aquilo, no ato de fazer com que aquilo aconteça. E aí muitas vezes a gente tem que olhar para as nossas decisões. E o que a gente percebe, assim, que muitos dos nossos atos são rotineiros. Muitos dos nossos atos são rotineiros. E quando nós temos atos rotineiros, muitas vezes a gente se perde dentro daquilo que a gente realmente quer. A gente se perde dentro daquilo que a gente realmente busca, porque a gente já começa a achar que está fazendo o que tem que ser feito. E isso nos engana muito, eu falo isso para todo mundo. E por que nos engana muito? Porque às vezes a gente entra num looping de rotina onde a gente repete situações sem perceber se aquilo é o que a gente quer e onde a gente vai chegar, levar a gente onde a gente vai chegar, que é a questão de a gente se acostumar com as coisas. E geralmente a gente se acostuma com aquilo que não é muito o que eu gostaria, que não é muito o que eu busco. A gente se acostuma com uma rotina familiar que não é boa, a gente se acostuma com a casa suja, a gente se acostuma com não arrumar a cama de manhã, a gente se acostuma a comprar livro e não ler, a gente se acostuma a prometer coisas e não cumprir, a gente se acostuma a ganhar pouco no nosso trabalho e achar que tá tudo bem, a gente se acostuma a ter um relacionamento, às vezes, que não é saudável, e tá tudo bem, por quê? Porque a gente se acostuma de que é assim mesmo. A gente se acostuma com uma dor. Quantas vezes, né, eu sei que tem muita gente aqui que é terapeuta, né? Quantas vezes vocês já escutaram falar, o profissional da saúde, vocês já escutaram falar, alguém fala assim, eu tenho uma insônia, mas minha família toda tem a vida inteira assim, eu já me acostumei. Se acostumar com isso é viver no limbo. Se acostumar em viver com pouco dinheiro, exato. E por quê? Que crença tem atrás disso? Por que eu tenho que me acostumar com isso? Onde está escrito, onde está dito, onde está validado que para viver com pouco dinheiro tá tudo bem? Mas aí tu é uma pessoa humilde. Lembra que a gente veio trabalhando isso esses dias? Humildade é quem tu é com ou sem dinheiro. Humildade é uma característica que é tua. Tu tendo ou tu não tendo, meu amor. Quantas pessoas vocês conhecem que têm muito dinheiro e são muito humildes e pessoas que têm pouco dinheiro e são muito arrogantes? Humildade não tem a ver com dinheiro, só que a gente vem crescendo nessa seara de acreditar nisso e como a Simo trouxe aqui pra gente, a gente acaba se acostumando a viver com pouco. E eu não tô dizendo que viver com pouco é ruim, não é sobre isso. Desde que tu tenha recursos para viver a vida que tu quer, para realizar os teus sonhos, para realizar os sonhos dos teus filhos. Se precisar de questões de saúde, tu tem para suprir. E hoje, no mundo que a gente vive hoje, a gente precisa desses recursos.
como dizer, a síndrome da Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim e ponto. E o que a gente percebe? Que muitas vezes a gente se esquece que a gente vive uma má rotina. A rotina que tira o nosso merecimento a todo momento. A rotina que faz a gente dormir com a louça suja. A rotina que faz... E eu não tô falando isso de formas pontuais. Eu não tô falando isso de formas esporádicas. Eu tô falando isso de forma rotineira. A rotina, como a gente combinou, a rotina que faz a gente usar o pote de margarina dentro de casa, mas quando a visita vem, a gente coloca uma travessa de vidro. A rotina que faz a gente dormir com uma roupa velha, rasgada e furada, mas quando a gente vai para um hotel, a gente leva uma camisola nova, um pijama novo. Eu lembro que a minha avó tinha um pijama queridinha, né, quando ela era viva, um pijama para caso ela fosse pro hospital. Olha que amor. Nas crenças dela daquele momento. Mas nós não precisamos mais viver isso. E mesmo dessa forma, minha avó faleceu com 89 anos. E isso foi em 2021. 2021 foi no meio da pandemia. E ela dizia o quê? Na época ela dizia assim, porque ela sempre gostou muito do Fabrício, né? A gente já tá, eu e o Fabrício, a gente tá junto há 20 anos, já estamos casados há 15 esse ano, faz 15 anos que a gente tá casado. E ela dizia assim, tu tem que te arrumar pro teu marido, ela falava, queridinha, né? Na ignorância dela, ela tava trazendo uma informação correta. É pra ti que tu tem que te arrumar, é pra dentro da tua casa. É tu olhar a tua casa e tu te sentir confortável lá dentro. É tu olhar a tua casa e ela tá bonita. Isso eu não tô falando de coisas luxuosas. Eu tô falando de bem-estar. Olha que interessantíssimo isso que o Douglas e que a Paty trouxeram. Como a Paty falou, dinheiro serve para viver tudo de melhor. E olha o Anderson, olha a crença forte que a minha família tem. O meu pai fala, nós somos pobres. Olha, e o dinheiro não vem. E dentro da crença dele, né, do teu pai, claro, querido, dentro da ignorância de conhecimento, e tá tudo certo, porque é a verdade dele, mas nós não podemos trazer isso como verdade quando a gente cria consciência do processo. Eu contei pra vocês aqui durante alguma das lives, eu não me lembro qual foi, que quando eu precisei contratar uma secretária pro consultório, meu pai falou, eu lembro da cena, gente, do meu pai sentado na mesa, onde ele sempre sentava, e ele me olhou e falou, cuida pra não ficar arrogante. Olha na cabeça dele a relação de que se eu contratasse alguém para trabalhar comigo, eu seria uma pessoa arrogante. É a cultura que eles tinham, era a verdade deles. E quando eu entendi que eu poderia honrar esse ensinamento, mas fazer diferente, o dinheiro chegou. E chegou em abundância. Como dizer que dinheiro serve para trazer prosperidade, não apenas riqueza material. Prosperidade é o quê? Eu falo isso sempre aqui nesse Instagram. Quem me conhece sabe. O que é prosperidade? Escreve aqui para mim, que vocês sabem o que é. Prosperidade. Gente, de novo, vambora. Tá fazendo sentido para vocês o que a gente tá conversando? Que hoje vai ser, né, a live mais importante desses 21 dias. Nossa live de decisão. Ó, tô falando que quem tá aqui comigo sabe. Prosperidade é poder de escolha. Poder de escolha, Dênia, a Dânia, Sabra, a Pri, a Paty, poder de escolha. O que significa poder de escolha? Eu poder escolher a escola que eu quero pro meu filho, eu poder dar o tratamento de saúde que ele precisa se um dia precisar. Poder de escolha é o poder olhar pro final do ano e dizer, quero tirar uma semana de férias com os meus filhos e eu vou. Poder de escolha é tu poder trabalhar 2 ou 3 vezes por semana se tu quiser. Só que esse poder de escolha só vai acontecer depois. Ele não vai acontecer agora, ele vai acontecer quando? Ele vai acontecer quando tu estruturar as virtudes, fortalecer as virtudes e passar pelo limbo. Passar pelo limbo. E passar pelo limbo é decidir, construir e colher. Decidir, plantar e colher.
É decisão, é aqui que começa. Decisão decide destinos. São as decisões que vão decidir o teu destino. Não são as tuas vontades. Fez sentido? Não são as tuas vontades que vão decidir o teu destino. São as tuas decisões. Porque são essas decisões que vão fazer que tu tenha prosperidade, e essa prosperidade vai te dar poder de escolha, para que quando tu tiver poder de escolha, tu saber o que fazer com ele. Tu poder fazer o que tu quiser com ele. Esse é o poder de escolha. Então, o que a gente precisa é ter essa estrutura. O que a gente precisa é entender. Olha o que a Ruby trouxe pra gente. Jesus nos deixou o recado quando veio pra terra. Eu vim para que tenham vida e que tenham com abundância. João 10:10. Podem ler. Isso que a Ruby trouxe. João 10:10. Onde Cristo nos fala. Eu vim para que tenham vida. E tenham vida em abundância. E aí a gente faz o quê? Esquece. Aí a gente faz o quê? Se coloca num lugar menor do que a gente, para ficar bem apertadinho, escondido ali, sendo que a gente pode voar, sendo que a gente pode romper essa barreira, sendo que a gente pode ter esta vida em abundância. Sacada da live, Dani, não são as suas vontades, mas as suas decisões que traçam o seu destino. É isso. Lembra que eu falei no início da live de boas vontades? A gente não sai do chão. E a gente, como o Anderson trouxe aqui pra gente, a gente tem toda... Quando a gente começa a se conhecer e se trabalhar, a gente tem toda a clareza sobre essas mentalidades, né? Dos nossos pais, dos ambientes. E a gente conseguir ter clareza disso faz com que a gente se coloque aonde? No local de fazer diferente. Ali que vai mudar o nosso jogo. Não é porque quantas pessoas vocês conhecem ou quantas vezes a gente fez isso, onde a gente se colou nessa informação dos nossos pais, nessa informação que a gente criou, foi criado, e a gente trouxe isso como verdade e usou isso de desculpa para não ir para a vida. E usou isso de desculpa, de vitimismo, de desculpa para não conseguir. Porque pai, porque minha mãe, porque... A gente sabe que isso influencia muito, 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 muito. Mas quando eu tenho clareza, eu sou adulto, eu preciso fazer diferente. E quando eu falo em fazer diferente, muitas vezes é buscar recurso. Buscar terapia, buscar auxílio, buscar desenvolvimento pessoal, buscar recursos que te ajudem a mudar esse padrão. Porque não é fácil mudar, gente, não é simples mudar. Se fosse, não é, né? Só que fazer diferente, como diz o Anderson, agora é fazer diferente com clareza e buscando os recursos. E vocês querem ver como muita coisa acontece? Quantas vezes vocês já se disseram assim? Eu fui a pessoa que já me disse muitas vezes isso lá atrás. Mas eu não tenho condições de mudar agora. Mas eu não tenho condições. Focando na falta, né? Nós não estamos numa série de 21 dias de live gratuito, tá? Vou dar só esse exemplo, né? Eu tenho um canal do YouTube que traz muito conhecimento em cima da questão mais técnica, que é emoções e sintomas. A questão mais técnica a nível de terapia, por exemplo, tá? Tem no Instagram um monte de conteúdo que fala sobre negócios em terapia. Se alguma pessoa consumir só essas 3 ferramentas, já muda o jogo. O que as pessoas fazem? Não consomem e ficam reclamando que não tem dinheiro para fazer o movimento. Nós estamos aqui em 30 pessoas. 30 pessoas que querem mudar o movimento, que querem fazer diferente. O que são 30 pessoas? Pouco. O que isso nos mostra? Que
Nós somos diferentes e isso começa a construir em vocês um posicionamento diferente, interno. Um posicionamento interno diferente. E esse posicionamento interno diferente é que vai fazer com que tu te destaque naquilo que tu quiser, seja no teu relacionamento, nas tuas amizades, no teu trabalho, no teu pessoal, seja onde for. Por quê? Porque tu tá te fortalecendo. Como disse a Paty, a parte mais difícil, né? Quando o que tu vive já tá bom. Mas tu sabe que tem coisas que tu quer que sejam diferentes. E aí vem as nossas decisões, vem as deliberações decisivas, as decisões onde, né? O que eu preciso? Eu preciso construir a vida em cima de viradas de chave. Eu preciso construir a vida em cima de viradas de chave, onde eu olhe para minha vida e diga, isso não pode continuar assim. Eu não quero que isso continue assim. Eu não vou deixar com que isso continue assim. Só que para isso, meus amores... Gente, a Paty tirou a palavra da minha boca agora, chegou a me dar um arrepio. A gente precisa de permissão. E decisões decidem destinos. Por quê? Porque para a gente converter um ato no qual a gente está acostumado, a gente converter uma situação que já está acontecendo, a gente converter um processo onde a gente já se acostumou e mesmo na dor, mesmo sendo ruim, mesmo não conseguindo, o que precisa? Precisa de sinceridade da gente com a gente. Gente, vocês têm papel e caneta aí? Vocês têm. Quem não tem, vai correr rapidinho buscar, tá? No meio do processo aqui. Que a gente vai usar depois. No fim da live a gente vai usar. Que eu faço? Quem é que tá fazendo o caderninho da live que a gente falou? Ó. A Paty, a Tárcia, a Uli, a Rê, a Ali, ó. Caderninho e caneta, é isso aí, que depois a gente vai conversar sobre DNI. A gente vai definir o que a gente combinou, gente, da nossa troca, lembrem? Se tá fazendo sentido pra vocês, o que vocês têm que fazer é pegar essa flechinha e mandar pra mais pessoas, né? Tantas pessoas que a gente gosta, tantas pessoas que a gente quer ver voando na vida. E às vezes não tem um pouco de conhecimento em relação a isso, então é legal, né, que as pessoas possam ter clareza sobre algumas coisas que pra gente faz mais sentido, por a gente ter um nível de consciência às vezes um pouquinho maior, e a gente ter que dividir isso com pessoas que não têm esse nível de consciência. Pra quê? Pra gente ajudar que essas pessoas criem esse nível de consciência e também sejam prósperas. Pior erro do ser humano é querer alcançar a prosperidade e não estar no servir para ajudar o outro a alcançar também. Nada que for com objetivo único tem vida. Nada que for com objetivo único tem vida. E é por isso que a gente precisa fazer os movimentos para que a gente chegue onde a gente quer. Não é? Tem uma parte dos Coríntios que eu quero ler pra vocês. Na verdade, eu dei uma adaptadinha, né? E como eu trago todos os dias, eu vou repetir isso em todas as lives. Eu falo, gente, falo de Deus, falo da Bíblia, porque é algo que eu acredito, mas peguem a essência do que eu vou falar e coloquem pra realidade de vocês, coloquem pra aquilo que vocês acreditam. Vocês não precisam ter uma fé cega em cima do que eu falo. Peguem tudo que eu tô falando, peneirem e vejam o que faz sentido pra vocês. Mas tem uma parte meio adaptada, assim, né? Que eu vou ler pra vocês, que eu dei uma adaptadinha pra nossa realidade. Mas que diz assim, ó. Primeiro que pra gente conseguir assumir tudo isso, a gente tem que ter fé em algo, né? A gente tem que ter uma crença e algo, alguém, algo maior, onde a gente vá buscar essa força, esse recurso. Por quê? Porque isso vai fazer com que a gente não esmoreça no meio do caminho.
né? Mas tem uma parte de Coríntios que eu adaptei aqui, né, para nossa realidade, que diz assim, que nas corridas de um estádio, todos correm, mas bem sabeis que só um recebe o prêmio. Correi, pois, de tal maneira que o consigais. Ou seja, não importa quantos estão correndo, não importa quantas, faz por ti. Corre para que tu consiga o prêmio que tu quer, sabe? A gente veio falando nesses últimos dias sobre tudo aquilo que a gente sabe, né? Que tem que mudar. E aí às vezes a gente se pergunta, tá, que meta eu tenho agora? Que corrida que eu quero vencer agora? Talvez a resposta seja difícil. Talvez a resposta não seja fácil. Mas, se tu olhar para isso com sinceridade, se tu te olhar com sinceridade, tu vai saber que sim. Que tem. A resposta tá ali, né? E é impossível, gente, é impossível decidir sem a gente se conhecer. É impossível a gente saber. Então, o que a gente precisa? Decisão. E antes de eu continuar, para finalizar esse nosso pensamento, eu coloquei aqui um cortezinho e eu vou querer que vocês peguem um papel, peguem essa caneta que tá ali, tá? E escrevam pelo menos 2, 3 coisas que vocês precisam mudar com urgência, tá? Depois, até o fim da live, a gente vai usar de novo esse papel, que vocês precisam usar com urgência. Enquanto vocês escrevem, eu vou ler uma parte de não sei se vocês conhecem o São José Maria Escrivá, mas eu vou ler uma parte que faz muito sentido, que vai ajudar a gente a entender todo esse processo que a gente vem construindo, né? E é muito legal essa parte, eu uso isso muito, 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 porque eu gosto muito das coisas que ele trazia, enfim, né? Que diz assim, de certo modo, a vida humana é um constante retorno à casa do nosso Pai. Retorno mediante a conversão do nosso coração, que traduz no desejo de mudar, na decisão firme de melhorar a vida e que, portanto, se manifesta em atos de sacrifício e doação. Olha que forte isso, né? José Maria Escrivá já dizia, e isso é tão lindo, porque é o que diz, a gente está sempre em constante retorno à casa do Pai, né? E a gente só consegue fazer essa conversão do nosso coração em cima daquilo que a gente sabe que precisa mudar com decisões firmes de melhorar a nossa vida. Melhorar a nossa vida para depois melhorar a vida do outro. Primeiro, melhorar a nossa vida, né? Então, para quem acredita em Deus ou quem acredita nas suas crenças, né? Pede uma solução firme, sabe? Diz pro teu coração, seja sincero contigo. Seja sincero onde tu quer chegar. Porque se tu não for sincero contigo, tu não concretiza. E é sobre concretizar isso aí que eu vou estar escrevendo agora que a gente vai conversar. Porque toda resolução, toda decisão, toda resolução de mudar algo precisa ser uma mudança profunda, gente, profunda. E que depois de decidir, tem que se desdobrar em algo que é muito mais difícil. Decidir não é difícil. Decidir é a gente desdobrar essa decisão em ações no dia a dia. Aí que o bicho pega. Ação, Dani. Ó, a Dani pegou o lance na hora. Gente, estão pegando os insights da live? Tá fazendo sentido? Quais são as sacadas que vocês estão pegando hoje? E é muito legal, porque cada um vai pegar a sua sacada de uma forma diferente, né? Quais são as sacadas que vocês estão pegando aí?
Já classificou as ações, Pri? Maravilhosa, maravilhosa. As nossas decisões, a nossa conversão, ela precisa de uma mudança profunda. E é entrando em contato com as nossas maiores dores, com as nossas maiores vergonhas, com as nossas maiores incapacidades. É a gente ter que dar o braço a torcer em cima de coisa que a gente não gostaria de dar. Só que quando a gente decide, aí a gente precisa desdobrar em ações no dia a dia, que aí é onde o bicho pega. E a gente tem que fazer até virar hábito, né? Mas eu trouxe para vocês aqui 3 resoluções que a gente precisa olhar. 3 resoluções, né? Ó, a Tassi, decisão só necessária para sair do lugar. Sair da zona de conforto dói, porém é necessário fazer acontecer. Exatamente. Poder de escolha. Nem todos compreendem que esse poder de escolha e como deve ser decidido. Precisamos aprender e como fazer isso e entender que temos capacidade. Tem que agir. Tudo começa com clareza, abrir espaço para fazer diferente. Gente, olha isso, que riqueza. A gente não consegue chegar a recursos fortes, seja para um relacionamento, seja para um profissional, seja para um pessoal, seja para uma amizade, se nós não tivermos decisões. A Márcia trouxe pra gente que a palavra permissão é que ela precisa trabalhar. Uma vida sem permissão é uma vida no limbo. Uma vida, se tu não Deus te deu toda a permissão que tu precisa. A maior dificuldade do ser humano é fazer o quê? Dar o passo, romper medo, romper barreira de insegurança, romper esse processo de achar que tem que esperar o momento certo ou que alguma coisa vai acontecer. A gente fica nesse limbo. E quando eu falo que a gente fica nesse limbo, é disso que eu tô falando. A gente aceitar qualquer coisa, a gente aceitar ter uma vida medíocre. E quando eu falo medíocre, mediana. Medíocre em qualquer sentido. Meia boca. Não faz sentido. Como, não lembro quem trouxe aqui nos comentários, mas que a gente falou, né? Sobre João 10:10. Vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Uma coisa vocês têm que ter clareza. Muita clareza. Tu ter abundância na tua vida não vai estar tirando nada de ninguém, gente. Quantas vezes eu escuto algumas pessoas falarem, né? Em que sentido? Mas eu não, como é que eu vou ter e o outro não vai ter? Tu não tá tirando nada de ninguém. Todo mundo, escutem essa frase, todo mundo tem os mesmos recursos para viver a abundância. Alguns vão ter mais dificuldade, outras vão ter menos dificuldade, mas todos têm os mesmos recursos. Lembra que a gente falou ontem? Nunca menosprezem as vitórias dos outros. Mas ela conseguiu porque tinha mais tempo, não tinha filhos. Mas ela conseguiu sim porque o pai é rico, né? O pai deu. Sim, mas também com tempo para ir para academia e comer bem todo dia, até eu. Parem de menosprezar as vitórias do outro. Tu não sabe o que acontece dentro daquela casa. Tu não sabe as decisões que cada pessoa toma. Ninguém sabe cada choro que tu teve para chegar onde tu chegou. Então não façam isso, sabe? Não desprezem nunca digam para uma pessoa assim, tu conseguiu porque tu tinha mais tempo, tu conseguiu porque tu tem mais. Não digam isso, não façam isso. Porque isso diz mais sobre vocês do que sobre o outro. Quando a gente coloca a incapacidade da gente conseguir algo no colo do outro, a gente tá validando que tu nunca vai conseguir chegar onde tu quer. Porque tu tá justificando a tua incapacidade com a vitória do outro. Olha isso. E uma coisa que a gente falou ontem, né? O quanto dói. Não coloquem isso na conta de alguém. Eu não faço porque eu tenho filhos.
Eu não faço porque eu tenho os filhos e não tenho tempo. Imagina esses filhos escutando isso lá na frente. Que tu não fez a vida que tu queria porque eles existiam na tua vida. Quanto tu rezou para que aquilo tivesse. Parem de colocar essa responsabilidade no colo de alguém. É o que eu dou. As pessoas conseguem porque elas param de esperar e vão em busca, né? Olha o que a Carol... As pessoas me falavam, como tu consegue trabalhar depois de tudo que aconteceu? E a Carol passou por uma situação muito delicada de vida. Ninguém sabia dos choros, mas eu não desisti. É isso. Quando tu faz, que foi o que eu falei pra vocês ontem. Quando o João chegou, muita gente me criticou, porque olha ali, continua trabalhando. Eu sabia o que eu estava construindo. Muitas pessoas do meu convívio se afastaram, muitas relações eu rompi nesse processo. E eu me arrependo? Jamais, porque eu sabia onde eu queria chegar. Eu sabia a vida que eu queria viver, eu sabia como eu queria viver a vida com a minha família, qual era a minha busca para a minha prosperidade, para o meu poder de escolha. É o que o Douglas trouxe aqui pra gente, ó. Dar desculpas é mais fácil do que correr atrás dos sonhos, óbvio. Óbvio, né? E aí, o que acontece com isso? A gente vai colocando a nossa irresponsabilidade no colo do outro. Ah, porque o outro tem mais tempo, porque o outro teve mais ajuda, porque o outro pai pagou, porque o outro... Tá, e tu não faz por quê? Porque pra ti é mais difícil? Se é mais difícil, baixa a cabeça e faz. Ninguém tem culpa se é mais difícil pra ti. Vai lá, rompe o teu padrão e faz. Essa semana eu fui no mercado com o Fabrício, foi muito engraçado, porque talvez alguém que esteja aqui não seja dessa época, hein? Mas muitos de vocês são, que eu sei. Sabe aquelas moças que ficam no mercado dando as amostras de comida e como é que demonstradoras, lembra? Eu fiz isso muitos anos, por quê? Porque eu fazia isso, porque aqui, ali não tem horário fixo, né? Então eu fazia isso tipo de bico. E aí a gente foi no mercado e eu vi uma moça lá fazendo demonstração e eu falei, meu Deus, né? Quanto tempo fazendo isso, ficando 12, 13 horas, às vezes, de pé nos mercados para ir demonstrando e oferecendo essas coisas para as pessoas educadas, pessoas mal educadas, pessoas que te tratavam bem, pessoas que te tratavam mal. E isso vai fazendo a construção da tua vida acontecer. Só que tu precisa ter 3 resoluções importantíssimas no momento de decisão. Uma delas, anotem essas 3 resoluções, gente. Tá, vamos lá, de novo a minha pergunta básica das lives tá fazendo sentido, porque é assim, né? Quando vocês me respondem aqui, quando vocês comentem, eu sei que tá fazendo. Agora, sabe que nem professor de escola, quando tá todo em silêncio, né? Ou vocês estão entendendo tudo, ou vocês não estão entendendo. Olha o que a Paty trouxe pra gente, né? Sacada da live, romper o padrão e fazer acontecer. Fazendo sentido, Sil, que coisa bem boa. E eu preciso que vocês me contem aqui, né? Qual é a sacada da live? Ó, a Cici também já fez esses bicos que nem eu, viu? Viradas de chave aí, gente, sentido, que coisa boa. É sobre isso, né? E aí, o que a gente precisa? A gente precisa 3 resoluções. Fazendo sentido, ó. Sabe que quando eu vejo o comentário da minha fona aqui, eu tô tomando água. Olha, Cirlei, aqui comigo. Tarsi, que bom que virou chave. Carol, Sil, gente, eu fico muito feliz. Porque é sobre isso, é sobre a gente plantar semente na vida do outro. É sobre a gente plantar semente na vida do outro, né? E aí a gente precisa o quê? A gente precisa ter 3 resoluções, 3 clarezas. Anotem aí. A gente vai falar sobre essas 3 antes de finalizar. Paciência, tempo e caridade. Gente, como é difícil.
A paciência, ela é algo que hoje é um padrão muito, mas assim, muito raro. É uma virtude que a gente não vive mais. É uma virtude que a gente não trabalha mais. Sabe por quê? Porque hoje é tudo tão imediato, é tudo tão rápido, é tudo para ontem, é tudo na hora, que a gente esquece que tudo na vida tem tempo para acontecer. Qualquer coisa que tu plantar hoje tem que ter tempo para ser colhido. Fruta, comida. Qualquer coisa que tu construir hoje, um edifício, tem que ter tempo. Porque é que as coisas que não são palpáveis a gente quer pro dia de ontem. Olha que a Márcia trouxe a sacada, é que tudo depende de olhar para dentro e ver onde estão as questões que te bloqueiam. E talvez, Marcinha, quando a gente falar dessas 3 resoluções aqui, elas vão te trazer clareza, né? A paciência, Pri, é isso. E isso que acontece quando a gente tem a clareza. Paciência que as coisas aconteçam na hora. Só que qual é a diferença entre ser paciente? Preste atenção aqui. Qual a diferença entre ser paciente e passivo? Ter paciência é esperar e fazer o que tem que ser feito nesse meio tempo. E o passivo é o quê? Sentar e esperar que as coisas aconteçam do céu. Ai, quando as coisas melhorarem, eu vou tomar decisão. Sinto te informar, se tu não tomar decisão, elas não vão melhorar. Elas não vão melhorar, perdão. Então, o que a gente precisa é paciência e não passividade. A paciência, sabe como a gente treina a paciência? Aquele sorriso amável com quem te incomoda. Sabe como tu treina a paciência? Sentar, jantar na mesa e não reclamar de nada. Te policiar para naquele momento não reclamar. Simples, né? Ter uma conversa delicada com pessoas inoportunas. A Carol, gostei dessa. Ui, essa bateu. Né? A gente treina a paciência dessa forma. A gente treina a paciência esperando. Vocês querem ver a coisa que mais atrapalha o nosso treino de virtude, a nossa resolução de virtude sobre paciência? Vocês vão rir. O WhatsApp. Quando a gente fala de trabalho, às vezes, quem aqui é minha aluna, minha mentorada, minha amiga, quem tem o meu WhatsApp vai entender o que eu tô falando. Porque me manda mensagem, às vezes eu vou responder 3, 4 dias depois. Porque quando eu treinei a virtude da paciência, eu aprendi a priorizar algumas coisas. E é óbvio que eu passo o olho para ver se temos urgência ali. E urgência não é responder todo mundo. Alguém já leu aquele livro Essencialismo? Eu não tenho ele aqui. Ele deve estar em Caxias. Porque com essa história de mudança eu ainda não trouxe tudo. Aquele livro é sensacional. Porque ele mostra muitas vezes o que é esse... Gente, quando eu te pergunto assim, o que é essencial e tu me responde tudo, tá errado. Tá errado. Se tu não sabe selecionar o que é essencial, onde tu tem que botar a tua dedicação ali, onde tu tem que fazer acontecer, tu vai estar rodando ao redor do rabo. A Cris já leu, falou que esse livro é fantástico. A paciência. Hoje, às vezes as pessoas me mandam um WhatsApp, se eu não respondo em 1, 2 horas, elas me mandam no direct do Instagram. Te mandei o WhatsApp, olha lá. Não olho. Tudo no seu tempo. As pessoas não exercem a paciência.
Olha o que o Douglas trouxe, né? Eu vejo que as pessoas não têm paciência porque elas mandam mensagem, querem ser respondidas e ficam bravas quando não são respondidas. Isso é sobre elas. Essa semana, Carol, eu aprendi isso. Uma paciente tinha urgência e eu coloquei no sábado. Um dia antes ela cancelou porque ia na médica. Ou seja, não era urgente. A urgência, ela tem que partir das prioridades de vocês. Eu preciso que tu me ajude porque eu quero resolver isso hoje. Mas não é no teu tempo. Não é no tempo do outro. É no tempo das tuas rotinas. Se tu não exercer a paciência, tu quer ver como isso interfere para a vida? Se tu não exerce a paciência com pequenas coisas, como que tu vai exercer a paciência de alcançar tua prosperidade? Não vai. Por que não vai? Porque tu vai querer resultado para ontem. Mas eu fiz... Olha o que a Tati trouxe. E se pedir para Deus, Ele vai mandar a situação para que você tenha paciência. Tá aí, ó. E Ele vai mandar. E Ele vai mandar. Importante essa chave, Marcinha, virada, que coisa boa. Porque enquanto a gente estiver priorizando as urgências, presta atenção. Enquanto tu estiver priorizando as urgências dos outros, as urgências da tua vida estarão embaixo do tapete, porque tu vai estar priorizando do outro. Olha o que o Anderson trouxe. Às vezes a urgência da pessoa é só a criança dela chorando, né? Gritando por atenção. Isso aí. Vivi, primeira vez por aqui, bem-vinda. E quando a gente exerce a nossa paciência, a gente entende que tudo tem tempo. Mas eu preciso dar o passo, eu preciso decidir, eu preciso plantar para colher, gente. Isso serve para tudo na vida, para tudo. Resultados imediatos só acontecem no nosso sonho. Esquece resultados imediatos. Um dia eu escutei de uma pessoa, nossa, Mel, como tu deu certo, né? Foi tão rápido. E eu pensando, meu Deus, gente, fazem 18 anos que eu trabalho na área. Foi rápido para quem? Só que pra pessoa, o que ela viu? Ela viu o resultado final, ela viu os últimos anos, ela viu o último, entendeu? Foram 18 anos construindo. Não foi rápido. Hoje, eu consigo ensinar as pessoas a ter resultados mais rápidos, mas porque eu precisei construir esse caminho. E ensinar as pessoas a ter resultado mais rápido não significa começar hoje e amanhã. Significa o quê? Fazer o que tem que ser feito. Quem te disser que resultados rápidos existem, mentira. Cami, primeira vez aqui, estou precisando entender o que é urgência em minha vida. Olha que interessante isso aqui. E sabe como que tu vai definir isso? Começando a te perceber a tua rotina, começar a perceber o que tu tá fazendo, começar a perceber onde tá indo o teu tempo. E aí vai começar a definir o que é pra ti e o que não é, né? Olha, diz o Douglas, viu que rápido que foi? Foi só 18 anos, podia ser uma vida antes. Ora, né? Bom dia, sobre o que a senhora está falando? Eu estou falando sobre virtudes, construção de virtudes. Nós vamos ter 21 dias de live construindo virtudes fortes para chegarmos nos resultados que a gente busca, um exercício diário. A Tassi, quase ninguém vê as suas lutas, mas desejam abundância quando você conquista. Sobre isso, né? Sil, precisa te priorizar, então. Trabalhando a virtude da paciência, a gente começa a trabalhar as nossas compreensões sobre o que é urgente pra gente não é. Então, primeira resolução, trabalhar a virtude da paciência. Paciência, faz o que tem que ser feito. Faz o que tem que ser feito e não para. Não
Para. Quantas vezes, quem é minha mentorada, às vezes, né, sabe que eu dou uma brigadinha de amor, assim. Ai, meu, mas eu já tentei e não deu certo. Quantas vezes tu tentou? 1, 2, 3. Não vai dar certo mesmo. É 2, é 5, é 10, é 20. Vocês vão me escutar falar várias vezes na live, em algumas lives, sobre uma mulher que eu admiro demais, que é a Cristina Junqueira, que é a fundadora do Nubank, sabe aquele banco roxinho lá? Pra mim, ela é uma das pessoas mais inteligentes que eu já vi, que eu acompanho. E ela fala uma coisa muito interessante, ela fala, não existe uma pessoa extraordinária. Ai, aquilo deu certo pra fulana porque ela é extraordinária. Não. Sabe o que ela fez? Única e exclusivamente o que tinha que ser feito, o básico bem feito, todos os dias. É ou não é com o que a gente está falando de virtudes? As decisões que a gente toma precisam ser o quê? Ações diárias. Todos os dias fazer o que precisa ser feito, o resultado vem. O problema é que quando tu faz um pouquinho, o resultado não vem, tu muda de rota. Aí tu faz mais um pouquinho, não vem, tu muda de rota. Aí tu faz mais um pouquinho, não vem, tu muda de rota. Aí tu fica pipocando. Um dia eu tô aqui, um dia eu tô ali, um dia eu vou seguir uma pessoa, outro dia eu vou seguir outra pessoa, outro dia eu vou aprender com uma, outro dia eu vou aprender com outra. E o resultado nunca chega, porque tu não tem paciência, tu não tem a virtude da paciência de esperar acontecer. Eu gosto muito de ler também algumas coisas do Thiago Nigro, que não sei se alguém lê aqui. E essa semana eu acho que ele postou uma coisa muito interessante, que ele falou assim, o meu primeiro mentor, ele falou, eu fiquei 9 anos com ele. Por quê? Porque é tu pegar uma pessoa que faz sentido pra ti e seguir. Tu precisa ter alguém que te dê norte. Tu precisa ter alguém que confie e que te dê norte. Sabe qual é o maior erro das pessoas? Às vezes, ter 2, 3, 4, 5, 6 pessoas que dão norte e ficar pipocando porque aí tu não faz nada. Tu faz um pouquinho de cada coisa, tu fica trocando, tu escuta um, tu fala, mas o que ele falou é melhor. Aí tu vai, aí tu te dá conta que talvez não seja. Não, mas o outro falou que é mais fácil, aí tu vai. Não, mas o outro falou que é mais rápido, aí tu vai. E aí tu nunca faz a tua parte. Tu não faz o que tem que ser feito. É que nem relacionamento. Aí o dia que o meu marido lavar louça, eu não brigo mais. Isso não é sobre ele. Ai, eu não tenho um relacionamento porque um rapaz... Isso eu escutei uma vez de uma amiga, gente, eu nunca vou esquecer. O rapaz me convidou pra sair, mas eu não gostei do sapato dele. Oi? Gente, como assim não gostei do sapato dele, amor? Tu não conheceu nem a pessoa, tu não aceitou sair com ele porque tu não gostou do sapato. As pessoas não têm a virtude. Eu ainda brinquei com ela, falei, vai, se for uma pessoa legal, depois no primeiro aniversário tu dá um sapato novo, pronto, acabou. As pessoas perderam a noção do tempo em função dessa tecnologia louca. As pessoas perderam a noção do tempo. É pra ontem, é pra ontem, é pra ontem. E geralmente quem tá sempre buscando o que é pra ontem não sai do chão. E eu tô falando disso de saúde. As pessoas fazem dieta como? 1 semana e não emagreceu, isso aqui não funciona pra mim. Aí vão fazer o quê? Vão usar remédio. Vão buscar facilidades. Então, gente, primeira resolução, paciência. Deixa eu acelerar aqui, porque se deixar eu falo. Segunda resolução, aproveitamento de tempo. Isso aqui, para algumas pessoas que falaram aqui, me perdi aqui na conversa, vai ajudar muito. Aproveitamento de tempo. E eu quero ler só mais uma frase aqui, né, Ó, o que a Vi botou. Por causa disso, estou com depressão moderada e crises de pânico. Olha ali, ó. Viu? As não virtudes adoecem. As virtudes trabalhadas vão ajudar muito nesse tipo de situação. Vive, fique aqui com nós esses outros, né, dias que faltam aqui dos 21, que vai te ajudar muito. E eu vou ler rapidinho aqui, né, o que José Maria Escrivá falou sobre a decisão de aproveitamento de tempo, que eu achei muito legal também, que diz assim: vence-te a cada dia desde o primeiro momento, levanta-te pontualmente,
sem conceder um só minuto à preguiça. Gente, o que eu estou fazendo nessa live, né, de 21 dias, é exatamente sobre isso que a gente veio conversando, né? Eu precisei estruturar uma ação para o meu foco, né, para trabalhar a minha virtude de gestão do tempo, que era ser mais produtiva de manhã. Então, se a gente não consegue vencer o despertador, a gente vai vencer quem na vida, gente? Pelo amor de Deus. Se a gente não tem um plano de vida, nunca vai ter ordem. Nunca deixa o trabalho para amanhã, gente. Não deixa para amanhã o que tu pode fazer hoje. Essa certamente é a tarefa mais difícil, tá? Mais difícil tu conseguir lutar e achar lugar para todas as coisas. Olha aqui, ó. A Cris, precisa aproveitar mais meu tempo, divagando muito, nunca está bom. Cris, nunca vai estar bom. Nunca vai estar bom, de verdade, né? Que é o que eu falo. Nada vai acontecer. Então, o que acontece? Enquanto a gente ficar divagando em tentar achar o resultado, achar a parte boa, ela não vai acontecer. Tem que dar o passo. Olha o que o Douglas falou. Tava gastando muito tempo no meu Insta pessoal. Fiquei só com o profissional, que vai te ajudar a crescer. Decisões decidem destinos. Olha, Tassi. Você disse tudo. Quando queremos, sempre encontramos. Tem uma aluna da turma 8, a turma 8 do Forfil. A Tassi é minha aluna da turma 8, ó. Tem uma aluna da turma 8 que acordou às 5 da manhã para assistir as aulas gravadas e estudar. Isso é decisão. Isso é decisão. Isso é decisão. Ah, Mel, mas eu não tenho tempo para fazer a formação. Tem. Eu tinha uma aluna que acordava às 4 da manhã porque às 6h30 o neném acordava mamar. Mas ela queria fazer o quê? Mudar o processo, porque daí com a formação do método Forfil ela conseguia fazer atendimento terapêutico online, né? E ela podia ficar em casa com o nenê. Só que para ela fazer isso, ela precisou se dedicar por um tempo. E quem é meu aluno conhece, quem me segue aqui conhece essa frase que eu uso pra vida. Quem é que sabe que é sobre dedicação e sobre não ter equilíbrio às vezes, né? Desequilíbrio intencional temporário. Quando tu usar isso pra tua vida muda. Tu não vai conseguir ter equilíbrio sempre. Então, desequilibra, mas desde que seja intencional, pra te saber por que tu tá em desequilíbrio. Porque eu preciso estudar. Eu tô em desequilíbrio porque eu preciso fazer essa formação. Eu tô em desequilíbrio porque eu preciso me desenvolver pessoalmente. Mas tem que ser temporário. Tu tem que saber quando começa e quando termina esse desequilíbrio. Eu contei aqui no Instagram, o mês de outubro, eu trabalhei 27 dias sem folga. Eu entreguei um evento presencial, eu fui numa imersão da mentoria que eu tava, eu fui para Caxias atender presencial. Quando eu volto, eu tenho o quê? 5 semanas estando em casa, muito mais tranquila. O meu desequilíbrio no mês de outubro foi intencional, eu queria executar essas tarefas antes do final do ano e foi temporário. Eu entendi que tal dia terminava e eu ia ter minha rotina de volta. Então, mas eu não quero, mas aí vai ser pesado. Vai ser. Mas eu preciso me acolher, se acolha, mas não pare. Parem com essa história de que tem que ser tudo no conforto, não vai ser. Não vai ser. O desequilíbrio intencional, ele vai precisar acontecer se tu quiser trabalhar as tuas virtudes. Chegar na prosperidade, buscar os teus resultados. Acabou. É assim. Tem que ser assim a vida toda? Não. Por quê? Porque é a diferença entre um trabalho inteligente e um trabalho burro. Não de forma pejorativa, tá, gente? Falando de uma forma mesmo estrutural. Tu ter um trabalho inteligente é tu fazer o quê? Tu saber quando que tu vai desequilibrar, tu saber quando que tu vai precisar se dedicar, tu saber quando que aquilo vai terminar. E um trabalho burro, não de forma pejorativa, mas é fazer o quê? Sair que nem louco, fazendo.
que era o que eu fiz por muito tempo. Atendia 12, 13, 15 horas por dia por uma precificação horrível que mal e mal dava para pagar as contas. Não validava meu trabalho, não sabia o que fazer, não tinha uma formação adequada, não tinha uma formação estruturada, tinha formações adequadas, mas tudo jogada. Então, se tu não tem essa estrutura, tu vai colocar os pés pelas mãos. E aí, o que acontece aqui? Nesse momento, tu está priorizando o teu tempo, tu está organizando o teu tempo, tu está trabalhando a virtude da paciência e da organização de tempo. Olha o que Carol colocou, acabei de colocar em ação a paciência. Pedi algo pro marido, ele disse, me dá 2 minutos. E esperou, mas é sobre isso. É isso. A virtude da paciência salva casamentos, relacionamentos e amizades. E a virtude do tempo também. O tempo do outro é diferente do tempo da gente. Ó, Carol, isso aí, ó, a galera gostou da tua ideia. E a terceira virtude da caridade. Virtude da caridade, a virtude de faz por ti buscando servir ao outro. Quem já escutou aquela frase, enriquece quem ajuda mais pessoas? Muitas pessoas aqui já escutaram isso. Essa frase do Wendel Carvalho. O que isso significa? Que se tu estiver na tua missão, no teu propósito de vida, ajudando outras pessoas a se transformar, o dinheiro vem, porque é uma troca. A tua missão de vida precisa ser sobre servir. Seja com o teu trabalho, seja com o teu tempo, seja com a tua dedicação, seja com o que for, mas é o teu servir que vai fazer com que a tua vida chegue onde tu quer. É usar o teu servir a teu favor. Porque é nesse processo que a gente começa a trabalhar a caridade. A gente tem que parar de achar que caridade é só servir por servir. Não é. Não é. Só que a gente precisa olhar para quatro pontos básicos para as lutas serem concretas. Primeiro, mortificação. Olha, onde não há morte do anterior, não há virtude nova. Né? Não se pode conquistar virtudes, gente, se a gente não matar aquilo que a gente era acostumado a fazer. Um exemplo, tem um chefe lá que é mal educado com os funcionários. Um exemplo aleatório, só pra gente entender. Grosseiro, estúpido, irritado. Aí ele resolve trabalhar essas virtudes nele. Ele pede lá que Deus ajude, ele se fortalece, ele começa a trabalhar isso para conseguir colocar essas virtudes de paciência, de amorosidade. Ele vai ter que matar primeiro nele os impulsos que fazem com que ele tenha essas respostas agressivas. Então a gente precisa matar primeiro dentro da gente os nossos impulsos para construir virtudes. Vou dar um exemplo. Eu preciso matar em mim o impulso da ansiedade em responder para trabalhar a virtude da paciência. Usar o WhatsApp de exemplo, né? Eu tenho que matar em mim a necessidade de agradar todo mundo, de ser reconhecido e amável e maravilhoso para todo mundo, para colocar a minha virtude de paciência e de tempo em treinamento. Porque se eu quiser agradar todo mundo, eu vou tirar o tempo que eu preciso para fazer as minhas coisas. Aí eu não vou estudar, não vou gerir o meu tempo para ter a minha prosperidade, porque eu tô lá agradando o outro. Então eu vou ter que matar dentro de mim essas dificuldades para conseguir gerar virtudes fortes. Eu vou ter que matar dentro de mim o medo, a insegurança e o perfeccionismo para dar o passo, às vezes em situações que eu não tenho certeza. Por quê? Porque é na incerteza que a vida acontece. É no medo, no rompimento do medo que a vida acontece. É na incerteza que a vida acontece.
Então eu preciso matar em mim essas coisas que me paralisam para criar virtudes fortes. Então, primeiro ponto básico, né? Onde não há mortificação, não há virtude. Segundo ponto básico, né? Se não puder vencer coisas grandes, se não puder vencer coisas grandes, foi porque tu não quis vencer primeiro as pequenas. Isso, gente, não tem erro. Lembra que a gente falou ontem? Quem não valida o pequeno não será sentado sobre o grande. Quem não honra o pouco não vai receber o muito. Quem não vence coisa grande é porque não quis vencer a pequena. A gente quer o resultado final, a gente quer rápido. Só que a virtude da coragem é o que faz a gente ter constância. A virtude da coragem é o que faz a gente ter constância. Coragem de saber que a gente tá no caminho certo, mesmo sendo difícil. A gente tá no caminho certo, mesmo não tendo certeza. A gente tá no caminho certo, mesmo com medo, com dificuldade, com insegurança. Se tu não puder vencer o grande, foi porque tu não quis vencer o pequeno. Pega uma lanterna e acende ela. Ela vai te dar um fecho de 30 metros ali de luz. Caminha só esses 30, porque quando tu chegar no fim dos 30, ela já iluminou mais 30. Para de querer chegar lá no fundo. Para de querer chegar no resultado sem passar pelo processo. Então, os 4 pontos básicos para que a gente consiga fazer essas virtudes acontecerem. Mortificação do que tem dentro de ti para criar as virtudes. E, principalmente, se tu não puder vencer o grande, foi porque tu não quis vencer o pequeno. Eu vou ler rapidinho aqui, que eu anotei pra gente, uma passagem de Lucas 16:10. Aquele que é fiel nas coisas pequenas será também fiel nas coisas grandes. E quem é injusto nas coisas pequenas, sê-lo-á também nas grandes. Não sou eu que tô falando, gente. Há quantos 1000 anos se fala isso? Mas as pessoas querem o quê? O resultado final. Eu quero ter um resultado, vou dar um exemplo. Quero ter um resultado financeiro maravilhoso, mas eu não quero dar o passo do medo. Eu quero que o resultado chegue antes de eu decidir. Ó, bebê, sinto te informar que não vai acontecer. A Tassi, acho que a corretora escreveu aqui, né, que mentira maravilhosa não. Deve ser momento maravilhoso, né? Mentoria. Que mentoria maravilhosa que você está proporcionando gratuitamente. É pra gente crescer juntos. Pra gente crescer juntos. Né? Então, assim, 4º ponto básico. Terceiro, são 4. Gente, já tô terminando, tá? 3º ponto básico. Aquele que não ama permanece na morte. Aquele que não ama permanece na morte. E quando eu falo em amar, eu tô falando em fazer o bem, em fazer por deixar legado, em fazer para usar a tua essência. E eu tô falando em fazer o bem. Não adianta tu fazer o bem fora de casa se tu não faz o bem para tua família. Não adianta tu fazer fora de casa o bem pro outro, ser lindo, maravilhoso lá fora, se tu é arrogante, se tu é irritado, se tu é agressivo, se tu é uma pessoa que fala mal dos outros, tá em casa, tá criticando, tá apontando o dedo, tu não tá vivendo no amor. E quem não ama vive na morte. As coisas não acontecem para quem vive nestas sensações, vivências e repetições de padrão. Não tem como. A Dani, esse corretor sempre troca a mentoria por mentira, isso é verdade. Ai, e o quarto, gente, né? Nosso 4º critério aqui. A parte mais difícil, hein? A parte de autoexame, que é a tarefa diária. E tarefa diária com tudo. Com saúde,
com exercício, com trabalho, com relacionamento, com comida, com tudo, né? Porque o que acontece? A gente tem livre-arbítrio, isso é maravilhoso. Só que ao mesmo tempo que a gente tem o livre-arbítrio, a gente não faz o que precisa ser feito. A gente não corrige as nossas dificuldades, a gente não estrutura nossas virtudes, a gente não fortalece o que tem que ser fortalecido. E aí o que a gente faz? Não concretiza nada, porque a gente não faz aquilo que precisa ser feito. A gente não vigia as nossas ações o tempo inteiro. A gente não, na verdade a gente sabe, mas a gente finge que não vê. A gente não se coloca como vigilante daquele processo. Vocês têm que ter como uma forma de como se preparar para isso, como acompanhar isso. Primeiro, procure definir bem algo que tu quer combater, quem tu quer combater, entendeu? Olha, a Ruby trouxe que Deus me deu a missão de levar o verdadeiro evangelho aqui na Terra, e o verdadeiro evangelho é o amor, exatamente. Então, precisa definir bem. Tu tem que definir bem contra quem tu quer lutar, quem tu quer combater e que virtude tu quer adquirir, né? Que seja mais necessária nesse momento. Então, coloca aí. Qual virtude que tu anota no teu papel, né? Qual virtude que tem que ser mais trabalhada nesse momento? E aí, lá em Coríntios fala, né? Não corra sem rumo. Não corra sem rumo. Tem um rumo, tem uma caminhada, tem alguém que te guie, tem alguém para seguir, pede ajuda, mas não corre sem rumo. Orai e vigiai, te vigia todos os dias, todos os dias. E segundo, gente, não fique dando golpe no ar, sabe? Tipo, fica fazendo coisa sem saber o que tá fazendo, não tem nada concreto. Anota tudo que tu quer melhorar. Vou dar um exemplo. Vou deixar a cama arrumada todos os dias. Vou dar bom dia para os meus filhos todos os dias de forma amorosa. Vou ir para a academia todos os dias. Vou ler 5 páginas de livro. Eu não tô falando de coisas extraordinárias, gente. Tô falando de rotina. Rotina. Que luta tu escolhe agora? Vou estudar meia hora por dia. Vou dar o passo na minha área profissional. Vou tomar a decisão que eu tô enrolando para tomar. Vou ter paciência para os resultados vir, mas vou fazer o que tem que ser feito. E anota isso no papel. Escreve. E por último, para finalizar, não vá dormir sem ler esta lista e ter verificado se tu já fez o que tinha que ser feito. Hoje eu não arrumei a cama, por exemplo. O que vai te mostrar? Que tu não está conseguindo fazer o básico. Que tu não está conseguindo lutar contra algo que é simples. Ah, Mel, mas eu não arrumei a cama porque eu tive mais coisas importantes para fazer. Virtudes. Virtude de paciência, de tempo e de caridade. Gente, eu me prolonguei hoje, né? Vocês me perdoem. É que domingo, né? Tava sem pressa. Fui falando, todo mundo aqui em casa dormindo ainda. Que coisa boa. Amei ouvir tudo isso. Ah, Sibeli, eu fico muito feliz. Hoje é a nossa live 7/21, gente. Tem muita coisa boa pra vir pela frente. Mas por que eu falei que hoje, pra mim, era a mais importante? Porque é o dia de decisões. Decisões. É onde eu vou decidir que caminho eu quero seguir, quais são as virtudes que eu quero trabalhar, o que eu preciso fortalecer, o que eu preciso definir na minha vida, né? A gente precisa decidir onde a gente quer chegar. As chineladas de amor, né? Vivi, é sempre às 7 da manhã. Todos os dias às 7 da manhã. Esteja comigo. E aquilo que a gente vai deixar confirmado, tá? A live fica gravada 24 horas. Mas qual é o nosso acordo? Quem tá comigo desde o primeiro dia sabe.
Quanto mais vocês encaminharem ela para mais pessoas podendo ter acesso a esse conteúdo, mais tempo a gente vai deixar gravado para as pessoas assistirem. Então é uma troca, combinado? Encaminhem ela e vão lá, assim que terminar eu vou salvar ela, escrevam lá qual foi o maior insight de hoje na live para vocês, porque isso, gente, motiva as outras pessoas a também trabalharem isso dentro delas. Por quê? Porque é aquilo que a gente falou, a caridade, que é uma das virtudes que a gente precisa trabalhar, é em também compartilhar, né, com o outro aquilo que fez bem pra gente. É também compartilhar com o outro aquilo que fez a gente chegar onde a gente chegou. Então escrevam lá qual foi o insight, para que as pessoas também se tenham vontade de assistir, de construir de elaborar nessa construção em cima de estacas fortes. Combinado, gente? Então, um beijo. Até amanhã, 7 horas, nesse lugarzinho aqui juntos.